Marista Conectado. Enem 2020. Saudações, querido estudante marista conectado, sou o professor José Júnior e neste vídeo vamos estar trabalhando algumas dicas para você que vai fazer o Enem 2020 sobre o estudo das funções polinomiais do primeiro e do segundo grau. Vem comigo, fica ligado, vamos juntos para esse momento de dicas sobre o Enem. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que na matriz de referência do Enem, o estudo das funções está relacionado com a competência de área 5. Né, que é a competência de interpretar fenômenos de cunho social, econômico, técnico e científicos. Então, muito ligado nisso. A relação das funções com o Enem está na competência de área 5. Interpretar fenômenos, com 5 habilidades que a gente pode desenvolver associando ao item. Então, eu escolhi 3 questões dos Enems anteriores para que você possa visualizar como é que isso aparece. E visualizando como isso aparece, possa ter uma noção como pode vir na prova do Enem 2020. Fica ligado, vem comigo, ó. Primeira questão, uma questão de nível cognitivo básico, cuja habilidade é identificar a representação algébrica que expressa a relação entre grandezas, ou seja, o objeto do conhecimento é uma função polinomial do primeiro grau. Nesse tipo de situação, ao interpretar o fenômeno, você, com a linguagem matemática, você vai modelar esse fenômeno, chegando a escrever uma relação, um padrão numérico, um padrão geométrico, aqui no caso, um padrão algébrico que expresse a lei de formação dessa função, aqui dada por y igual a 160x mais 840, alternativa letra D. Então, modelando o fenômeno, eu consigo chegar em uma lei de formação. É um tipo de questão que pode aparecer no Enem tranquilamente, nível cognitivo básico. No nível cognitivo operacional, eu escolhi uma questão do Enem 2017, habilidade H21, que já é de resolver situação, problema com a modelagem envolvendo conhecimentos algébricos. Aqui você vai ter que tomar todo o teu conhecimento de função, no caso especificamente da função quadrática, plano cartesiano, a questão da parábola como sendo o gráfico de uma função quadrática, concavidade voltada para baixo, o A negativo, a forma geral dessa função quadrática, os pontos referenciados no plano associando a essa lei de formação e determinando os coeficientes A, B e C. Depois você modelando a lei, chegando em f de x igual a menos 1/3 de x ao quadrado mais 10/3 de x. E aí, com toda essa modelagem feita, determinar o que ele pede, a altura h. A altura h é a altura máxima da parábola, então está associada ao x do vértice. O x do vértice é 5, então calculando a imagem do 5 na lei de formação, eu obtenho 25/3. Alternativa correta, a letra D. Observa que aqui eu tive que calcular. Todo o meu conhecimento da função quadrática foi necessário aqui para poder resolver essa questão, nível cognitivo operacional. Depois uma questão de nível global, habilidade H23, avaliar a proposta de intervenção na realidade, isso aqui é importante, ó, utilizando esses conhecimentos algébricos. Essa questão do Enem 2018, segunda aplicação, fala sobre um casal que foi a uma loja de telefonia para adquirir 2 aparelhos celulares e com eles um plano que fosse barato, tanto para o esposo como para a esposa, porém eles tinham situações diferentes. A esposa gastava em média 30 minutos por mês do plano, já o marido 90 minutos por mês. Então, com o gráfico apresentado, seria necessário fazer uma análise de qual plano seria mais vantajoso, ou seja, mais econômico para cada um deles. Então, ó, fazendo a análise gráfica para 30 minutos, essa linha reta, essa reta de uma cor mais clara, que representa o plano C. O plano C seria o mais econômico para a esposa. Já para o marido, ó, 90 minutos, essa reta é representada pela linha tracejada, que representa o ponto B. Então, para a esposa, o plano C. Para o marido, o plano B, a letra E, a alternativa correta. Você teve que analisar para determinar, para intervir na realidade, na escolha do plano com maior economia. Então, 3 itens, um no nível básico, outro no operacional, outro no global, para você perceber como essas questões aparecem no Enem e como você pode estudar para poder acertá-las no Enem 2020. Outro elemento importante
é que em 2020 o INEP lançou uma nova modalidade para a sua prova, para a prova do Enem, o Enem digital. Segundo o presidente do INEP, muito mais do que fazer a prova em computadores, essa modalidade nos permite uma relação entre o item e as diversas mídias. Por exemplo, os vídeos, a linguagem dos jogos, a gamificação, os infográficos. No caso da matemática, alguns softwares de geometria dinâmica, como o GeoGebra. Então, você, querido estudante Marista Conectado, que escolheu esta modalidade, o Enem Digital, para 2020, fica muito ligado nessa relação do item com essas diversas outras mídias, que tem por objetivo te ajudar a resolver o item e acertar o item. Então, essas relações item, outras mídias, é importante que você mergulhe nessa preparação para você que escolheu o Enem Digital como modalidade para este ano de 2020. Concluindo, eu quero chamar a atenção que, assim como códigos e linguagens, ciências humanas, ciência da natureza, a matemática ela é uma área do conhecimento. Logo, tem a sua linguagem própria, tem a sua estrutura própria, e é necessário você mergulhar nessa linguagem matemática, nessa investigação matemática, nesse contextos e significados matemáticos durante a sua preparação, para você ter um know-how bem maior para poder resolver os problemas em qualquer nível que ele apareça. Outro elemento importante, funções dentro do Enem, ele aparece na perspectiva de interpretação de fenômenos. Interpreta o fenômeno, modela esse fenômeno através da linguagem matemática, transformando em um padrão, né? uma lei de formação, e infere sobre ele aquilo que você necessita, ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de crescimento, ponto de decrescimento, zeros. Então, tudo isso vai te ajudar, a linguagem matemática e a interpretação de fenômenos, a te fazer acertar as questões de funções no Enem 2020. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração e até a próxima!